Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 17 traz como objeto de conhecimento práticas de análise linguística, de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo, o detalhamento, leitura e compreensão de texto, fazendo uso das múltiplas linguagens na produção comunicativa, considerando o contexto e as variantes de estilo. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Comunicação. Como a gente se comunica? Através do quê? Quando a gente vai conversar com alguém, nós utilizamos a língua. A língua? Essa aqui? Também, né? Ajuda a gente a se comunicar, mas a gente usa a língua portuguesa aqui no caso, que é o nosso sistema, como a gente vai comunicar, certo? E aí a gente não se comunica de forma igual. Nós temos a linguagem, certo? Que aí ela vai representar como cada um fala, a forma que fala. Vamos verificar aqui o conceito de língua e linguagem? Prestem atenção. Então, a gente está falando sobre comunicação e é importante a gente saber o que é língua e o que é linguagem. A língua é o sistema de sinais comum, tá? A todos os indivíduos de uma determinada comunidade. Aqui no nosso caso, no Brasil, é quem? O português, é a língua portuguesa, que é o sistema comum, todo mundo fala português, certo? A linguagem, propriedade do ser humano de representar o pensamento por meio de sinais codificados, com o intuito de comunicar-se com outro ser humano. Então, é a forma que a gente vai se comunicar em si. Certo? E aí, quando a gente fala disso, de língua, linguagem, a gente está falando de comunicação, como o outro vai se comunicar com a gente com o outro, nós temos uma organização. Para ter comunicação, tem que ter pelo menos o quê? 2 pessoas e um assunto, no mínimo, né? Vamos verificar aqui nosso esqueminha de comunicação, como funciona? Então, vejam só. Para a gente se comunicar, como eu falei para vocês, tem que ter pelo menos 2 pessoas e um assunto. Ah, já tem a pessoa, as 2 pessoas já têm um assunto. O que mais falta? Então, olha só. Nós temos o emissor, que é o locutor, ou seja, quem vai emitir essa comunicação, quem vai dar o início na comunicação, puxar o assunto, né? E aí nós temos a mensagem, que seria o quê? O assunto em si. Ah, eu já sei o que eu quero falar. Nós temos como eu vou chegar até essa pessoa, o canal. Qual é o meio de comunicação que eu vou fazer, que eu vou utilizar para eu me comunicar com o nosso receptor, interlocutor, ou seja, com quem eu vou me comunicar? Através do quê? Será que vai ser pessoalmente ali, ó, cara a cara, a gente já trocando uma ideia? Vai ser através do WhatsApp? Vai ser através de alguma rede social? Através de e-mail? Vai ser através de uma ligação? Então, vejo quantos canais de comunicação eu posso utilizar para passar essa mensagem, para eu me comunicar com o receptor. Então, eu já tenho as 2 pessoas, eu já tenho a mensagem, que é o nosso assunto, eu já tenho o canal. O canal que a gente mais utiliza ultimamente é o quê? O WhatsApp, né? Então, eu vou escolher aqui o WhatsApp. E o código, como eu vou fazer essa comunicação? Por língua portuguesa. Porque essa pessoa fala português, eu também vai facilitar. De repente, se eu utilizar outro código, a pessoa não saiba. Então, eu tenho que saber ali me comunicar e eu vou me comunicar através da língua portuguesa. Então, essa é a estrutura da comunicação. 2 pessoas que vão se comunicar, uma é o emissor e o outro é o receptor, ou seja, o locutor e o interlocutor, o assunto, como eu vou me comunicar, que é o meio, né? E através do quê? Qual língua? O que eu vou utilizar? No caso, o código, que é a língua portuguesa. Certo? E será que a gente se comunica sempre da mesma forma? Com as mesmas, por exemplo, quando a gente vai falar, eu faço seleção de palavras, certo? Nesse momento, já é automático. Eu estou aqui já selecionando as palavras e falando para vocês. Mas já aconteceu de, vou fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa, eu vou selecionar o quê? As palavras, várias outras coisas. A gente não se comunica sempre da mesma forma, certo? Preste atenção ao vídeo.
Que sol lindo! Que delícia de igarapé! Eu acho que eu vou aproveitar e tomar um banho nessa água geladinha. Mas acho que não estou com a roupa adequada. Muito bem, então vejam só aí no vídeo. Tava ali passando aquele igarapé, um sol de rachar o pilão, aquele igarapé, aquela água tava chamando. E o que ela queria? Ó, mergulhar, certo? Só que aí ela percebeu que ela não estava com uma roupa adequada. É adequado ir de calça jeans, bolsa, o estilo daquela roupa é adequado para tomar banho de rio, igarapé, enfim, é adequado? Ela pode? Será que ela poderia, do jeito que ela estava ali, se jogar no igarapé? Até poderia, mas seria adequado? Ela não correria risco, às vezes, a calça jeans impedir dela nadar direito, então ela correria um risco ali, até de se afogar. Tá vendo que ela não se adequou ao meio? Ela não utilizou ali, não observou onde ela estava? Ela estava passando, mas quis mergulhar, então ela não estava com a roupa adequada. Que roupa adequada seria ali para ela mergulhar? Não é? Uma roupa de banho, um biquíni, um maiô, ou um short mais levinho, enfim, que facilitasse ela mergulhar, se movimentar com segurança dentro da água. Certo? Então, a mesma coisa acontece na hora da gente se comunicar. A gente se comunica com pessoas e cada pessoa, cada ambiente, a gente se comunica de forma diferente. Eu me comunico de um jeito com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meus amigos, com um colega de trabalho que é do mesmo nível, no mesmo cargo, com o meu superior, eu falo de outra forma, certo? Então, a gente seleciona, a gente vai ali de acordo com o nosso ambiente, a gente vai moldando o que a gente vai falar, como a gente vai falar, como a gente vai se portar. Às vezes a gente tem que ficar assim, um pouco mais reto. Quando a gente está em amiga, a gente fica um pouco mais relaxada, assim. Às vezes até, como dizia minha mãe, corcunda. Ajeita isso aqui, né? Porque tem que ter postura. Então, a nossa comunicação não é só através da palavra. Às vezes o nosso corpo também vai ali ajudar nessa comunicação, a gente se adequando a cada ambiente. Certo? E aí, através de tudo, vocês percebem que tem várias coisas que vão ali influenciando. Então, a gente vai falar de variedade linguística, né? As variedades linguísticas são as diferentes variações da língua, de acordo com os padrões de uso que ela pode manifestar. Olha, e é um bom exemplo, assim, olha, variedades linguísticas. Aqui no Brasil nós temos muitas variações linguísticas, né? Porque é de acordo com os padrões que podem ser manifestados. Então, você pode ser manifestado, porque ali, ó, ela vive ali naquele cotidiano, naquele grupinho, tá bom? Vamos verificar aqui algumas variações linguísticas? Deixa eu apresentar para vocês, ó. Tipos de variedades linguísticas. Nós temos a variação geográfica, variação histórica, variação situacional, variação social. Olha só, geográfica, histórica, situacional, social. Já dá para a gente ter uma noção ali só de falar. Ó. Geográfica já dá para ter noção que se refere a um local, um lugar, né, geográfico, certo? Situacional já está dizendo que depende da situação. Histórica, alguma coisa aí que vai no decorrer da história. Social é mais assim nos grupos, de acordo com o ambiente. Então, ali a gente, só com os nomes, já dá para a gente ter uma noção do que seriam essas variações linguísticas, certo? Como a gente está falando de, vocês sabem, se está falando de variação, tem mudanças. A gente vai ter que se adequar às situações, o momento que eu me encontro. Ok? Vamos continuar então. Vou apresentar para vocês a nossa variação geográfica. Ela também pode ser apresentada como diatópica, tá? Variação geográfica, ou chamada também de diatópica. Essa variação está relacionada à região, uma localidade, um lugar, certo? Olha só, mandioca. Quem conhece aí a mandioca? A gente conhece bastante, né? Mandioca cozida, mandioca frita, enfim. Vejo que mandioca é bastante conhecido. Para todos, será que essa palavra é conhecida para todos? Então vamos lá, olha só. Mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, castelinha,
macaxeira, maniva, manivieira. Olha só, alguém se identifica aí com todos esses nomes? Bem conhecido assim, a mandioca, aipim, macaxeira também aqui para mim é bem conhecido. Castelinha, maniva, maniva dá para ter noção também bastante ali, inclusive das lendas, né, da lenda ali. Então, tem algumas que a gente consegue associar. Então, veja quantos nomes mandioca pode receber. As designações de maniote, utilissima, podem variar de região. Ó, a região. Aqui a gente usa muito a mandioca, né? Mas também usava bastante macaxeira, mas agora eu uso mais mandioca. Então, vai variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional. Pão de pobre, por motivos óbvios, né? Então, veja só, que ela é conhecida também como pão de pobre. Por que será que ela é conhecida como um pão de pobre? Vamos continuar. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia, disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta e, em particular, em algumas regiões da África. Olha só, se você chegar lá e dizer, me dá aí um pão de pobre, não é que é chamada de pão de pobre, mas ela tem chamam-se, por que ela é caracterizada como pão de pobre? Porque ela é comum. Se você for comprar a macaxeira, a mandioca, a aipim, o peso, até como a gente compra peso, é barato, porque tem muito. E geralmente está acessível à grande população, principalmente aquelas mais carentes. Então, por isso que é conhecido, a gente pode dizer assim, que ela é pão de pobre. Porque ali, ó, tem aqui, não tem pão, não tem uma coisa mais sofisticada. Está aqui uma mandioca fritinha, certo? Uma mandioca cozida com aquele cafezinho. Ai, me deu até água na boca. Isso sim é pão de pobre. Para mim, isso sim é riqueza, é luxo. Cozida, bem aquela que chamam de manteiguinha, que vai derretendo, um cafezinho passado na hora, não tem coisa melhor, certo? Isso para mim é riqueza. Eu me sinto rica comendo uma mandioca bem quentinha, certo? Mas ela é fácil, então acaba se tornando como o pão de pobre. Mas a gente viu que tem várias, em cada região vai ser chamada de uma forma diferente. Eu quero aipim. Aí a pessoa fala, aipim, o que é aipim? É aquela assim, aí vai descrever aí, a gente, isso é mandioca. Não, é macaxeira. Então, vejo que cada região aqui do Brasil vai ter um nome para essa planta. Mas a gente já sabe o que é, não precisa discutir. É mandioca, tá bom? Muito bem. Então, vamos para a variação lexical. Outro tipo de variação. Veja só, a variação lexical novamente, estou falando lexical, mas a gente já está falando ali da mesma que a gente falou, que é de acordo com a região, então é regional. Mas por que lexical? É a mesma situação lá da mandioca. Tá? Muda-se o nome para o objeto ali. Vejam, em todo o Brasil, eu acho que em todo o Brasil é comum, se você falar papagaio, eu quero brincar de papagaio, a pessoa vai associar essa imagem, certo? Mas esse objeto, esse brinquedo, vamos botar assim, né? Essa atividade, enfim, ela tem outros nomes. Por exemplo, no norte, ela é chamada também de curica, gângula, né? Jamanta, pepeta, casqueta e chambeta. Para o norte. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, que norte, né? Eu sou aqui do norte, eu conheço como papagaio e pipa. Mas olha só como o nosso Brasil é grande, que inclusive dentro da própria região vai ter outras palavras para designar um objeto, uma brincadeira, enfim, né? Que a gente não conhece. Como a nossa língua é rica, certo? O Brasil é rico e a nossa linguagem também. Então, foi ali criando outros nomes. E aí, pode chegar, de repente, se viesse falar para mim e falasse assim, vamos aqui brincar de curica, né? Eu já ia associar só a curica de um personagem. Minha curica. O que é minha curica? A minha empregada, aquela que cuida das minhas coisas, faz tudo o que eu quero.
Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, foi uma expressão em uma novela. Então, para mim, até hoje, o curica é assim, vem cá, meu curica, cadê meu curica aqui para me ajudar? E olha só, se eu chamasse curica, eu vou perguntar assim, cadê meu curica? Aí vão falar assim, papagaio? Tu quer brincar de papagaio? Olha só como vai mudando a nossa língua, é muito rica, diversificada. Inclusive, aqui no Norte eu ainda não tinha escutado. Olha a novidade, né? Mas talvez para vocês seja normal, curica, né, casqueta. Nunca tinha ouvido falar também como casqueta e eu achei super interessante. Vamos verificar em São Paulo. Olha, São Paulo, né, e o Rio é comum, pipa. Pipa eu conheço, para mim é normal, pipa. Vou jogar uma pipa ali, vou brincar de pipa, papagaio, enfim. Atenção, já que a gente está falando aí de papagaio, pipa, certo? Está acontecendo, a gente sabe que é muito legal brincar, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com essa brincadeira. Não pode passar cerol, não pode deixar a linha assim, porque senão ela machuca as pessoas, então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que brincar com responsabilidade. Quem gosta aí de brincar de pipa, de papagaio, enfim, não passem cerol, até mesmo que você sabe que é algo proibido, é ilegal, você está cometendo um crime, certo? Então vamos brincar com responsabilidade, porque a brincadeira é para ser feliz e não terminar em tragédia, ok? Fiquem aí esse alerta, nada de passar cerol, porque machuca, corta, imagina, Deus me livre, não façam isso, certo? Vamos verificar mais uma variação lexical? Olha só. Rio Grande do Sul, que fruta é essa daqui? Para mim, seria tangerina. E aí, para vocês, o que seria? Então, lá para o Rio Grande do Sul, não é chamada de tangerina, é bergamota ou vergamota. Lá para o Paraná, mimosa. Gostei do mimosa. Gente, eu quero mimosa. É, realmente, mimosa, porque ela é um pouquinho menor, certo? Gostei desse nome aí, me dá aí uma mimosa. Lá no sudeste, norte do Paraná e no centro-oeste, ela é chamada também de mexerica. Mexerica também, eu já utilizei bastante mexerica, mas eu acho que tangerina é o que mais me pega aqui. No nordeste, ela é chamada também de mexerica, né? Tangerina e laranja cravo. Olha só, ainda não tinha escutado. Será que você já tinha escutado essa, laranja cravo? Achei bem interessante. Para mim, mexerica e tangerina eu ia conhecer. Certo? Então, veja como a gente vai conhecendo e é legal para ver, até mesmo para fazer uma brincadeira, né? Então, é bom conhecer a nossa variação, são tantas variações na nossa língua. Vamos verificar aqui o mapa das gírias, mapa dessas variações. Olha só, opa aí, ó, lá da Bahia, certo? Vejam aí quantas gírias nós... Oxente, porreta, bora logo, maninha, né? Curumim, é doido. Que mais que a gente consegue aí? Rapá, bora, velho, vixe. Uia, né? Legal, irado, tchê. Não é? Aqui a gente usa muito o quê? O mana. Aqui, quando eu falo aqui, Manaus. Né? Vamos botar aqui, Manaus. Então, Manaus fala muito aqui, humana, teleso, né? Várias expressões. Mas será que as expressões que eu utilizo aqui, aí na cidade vocês conseguiriam entender as mesmas expressões, as mesmas gírias, mesmo morando no mesmo estado? Provavelmente não. Quem é aqui de Manaus, às vezes até de bairros, mudou de bairro, às vezes muda a gíria, a gente já não conhece. Vejam como a língua é rica e ela é viva, então ela está se renovando, se recriando ali constantemente. Então, às vezes, no próprio mudou de bairro, já mudou uma gíria, às vezes a gente já não conheço. Imagina para outro estado, como a gente acabou de verificar. Trouxe para vocês ali da pipa, né, e da tangerina, que é algo mais comum, mas tem tantas palavras que têm variedades, né, que a gente não conhece e é importante. Vamos falar sobre mais uma variação, vejam só, variação histórica, também chamada de diacrônica, tá? Está relacionada às mudanças da língua no decorrer do tempo. Olha só, vai passando o tempo, vai mudando as palavras, tá bom? Às vezes é a escrita, às vezes é o significado daquela palavra mudou no decorrer do tempo, tá bom? Então, variação histórica. Vejam só, aqui estava no jornal, ó, 300 sacas de açúcar. Vejam só como é que sacas de açúcar está escrito. A gente escreve ainda sacas assim, com 2 Cs, né? Açúcar com SS. Tá? A gente escreve ainda assim? Não escrevemos mais. Então, percebam que mudou no decorrer, certo?
do tempo, mudou a escrita. Não se escreve mais dessa forma. Recebe pelo vapor Manaós. Olha o nome da cidade. Manaós. Hoje a gente não escreve mais assim, Manaós. É Manaus, né? Não tem mais o acento ali. O O, trocou o O pelo U. Então, houve uma mudança. Álvaro Monteiro, certo? 13, Rua Guilherme Moreira. Então, vejo que é lá no centro, aqui no centro de Manaus. Então, olha só como a gente consegue perceber que mudou a escrita, a ortografia de algumas palavras, certo? Muito bem. Então, vamos continuar. Vejam só. Outro exemplo aqui. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar constipação. Ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a fitísica. Algumas pessoas também chamavam só de tísica, tá bom? Feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos lombrigas. Então, veja aí Carlos Drummond de Andrade. Veja o que a gente viu aí, ó, constipação. Será? O que é constipação? O que é constipação? Será que a constipação é da barriga? Ou do nariz? O que é? A gente não utiliza mais essa palavra, mas era bem comum. E constipação é o quê? Resfriado. Algumas pessoas mais antigas vão falar, então é importante saber, né, que constipação é resfriado. Ó, perrengue. E o que é engraçado aí, ó? A pessoa ficava doente, ela mesma tinha que chamar o doutor, ela mesma tinha que ir lá na botica. O que era botica, né? Vamos já ver o que é botica. Então, vamos lá pela ordem um pouquinho. O que é perrengue? Passou o perrengue. Isso a gente sabe. Passou uma situação difícil, né? Estava mal, estava com mal-estar, pode ser ali na situação que a gente acabou de ler, né? E a botica é o quê? A farmácia, que a gente não chama mais de farmácia. Não é tão comum. É ainda chamar farmácia e tal, mas a gente chama mais o quê? De drogaria, né? Mas então, botica, farmácia, drogaria, tá? E a fitísica, ou tísica, certo? Que utilizavam antes, era a tuberculose, era um estado avançado da tuberculose, quando a doença já estava assim, muito forte. E naquela época, a tuberculose não tinha tratamento, não tinha cura, então provavelmente a pessoa morria. Hoje, graças a Deus, a gente sabe que tuberculose é uma doença que tem tratamento, você faz e fica curado ali, boa, só precisa fazer certinho, né? E o gálico, que doença é essa? O feio mesmo também ficava, era o gálico. O gálico a gente não conhece mais com esse nome, mas hoje a gente conhece como a sífilis, né? Também uma doença. Tem tratamento, certo? Lombrigas. Era comum aquelas crianças terem lombrigas, o bucho desse tamanho, cheio das lombrigas. Quer dizer o quê? Vermes, né? Antigamente tinha muita, porque não tomava muito remédio, o saneamento básico também não era muito bom, então era muito menino lombriguento, como chamava, certo? Vamos dar continuação, então. A próxima variação situacional, que ela também é chamada de diafásica, ligada ao contexto em que os falantes se encontram. Então, é o contexto, a situação que você está, tanto que está falando situacional. Mensagem formal. Prezado diretor, por meio deste viemos solicitar que a quadra da escola seja disponibilizada aos sábados para práticas recreativas, respeitosamente. Aí vamos botar aí, sei lá, os alunos, né, o Grêmio. Então, veja que estão ali pedindo do diretor autorização para os sábados irem lá para a quadra, brincar, se divertir. Veja que como eles estão falando com o diretor, que é alguém que está acima, tem que ter respeito, então eles usaram o quê? Uma linguagem mais formal, provavelmente fizeram um pedido ali escrita, certo? Vamos agora para uma linguagem informal. E aí, galera, aí olha só, o diretor liberou a quadra, então agora estou falando lá para a minha turma. E aí, galera, a quadra está liberada. A gente se encontra no sábado para bater um pebol, né? Um futebol, vejo aí pebol, então vejo as gírias. O tá, né? Tá abreviado, é está. E aí, galera, uma gíria. Então, tá vendo como ele está falando com a turma, alguém da mesma idade, do mesmo grupo, ele se sentiu mais à vontade. Então, ali enquadra-se também a questão de gírias. De repente, se ele é um médico, ele vai utilizar termos mais técnicos e vai entender porque todo mundo que está ali naquele ciclo, naquela situação, naquele grupinho,
é médico, por exemplo. Então, eles vão se entender. São situações. Cada situação exige um comportamento. Às vezes, de forma mais formal e outra informal, e eu posso usar ali uma gíria, um comportamento diferente. Certo? Vamos continuar. A variação social, que ela é diastrática também, chamada de diastrática, está relacionada a grupos social-culturais. Então, vai depender do grupo que você está, tá bom? Você percebe que consegue falar um pouquinho, volta para a nossa variação anterior, por favor. Ó, a situacional, que é de acordo com a situação que você encontra, com o meio. Fica um pouco parecido, né? Ah, dependendo da situação, eu vou falar de uma forma mais formal ou informal. Quando é que eu posso falar informal? Quando eu estiver com pessoas mais íntimas, né? E formal, quando há um distanciamento, um ambiente de trabalho, alguém mais, uma carga a mais do que eu, certo? Vamos lá, então, continuar para a nossa variação social. Está relacionado aos nossos grupos sociais e culturais. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Olha só, né, o Oswald de Andrade. Então, olha só, em vez de falar milho, é mio. Ou mior, né, para falar melhor, mior. O pior é pior, não tem o R, né? O pior, telha, teia. Então, vão ali perdendo algumas e mostrando ali, inclusive, a fala ativa. Mostra ali também que provavelmente pode ser uma pessoa que não tem muito estudo, uma pessoa mais simples, né? Ou até mesmo um vício mesmo de fala. Às vezes a gente está tão acostumado a ouvir aquela palavra que mesmo sabendo que é o certo, a gente fala o errado. Tem aquela assim, qual é aquela palavra errada que é o teu vício? Tu sabe que está errado, mas tu sempre pronuncia errado. Às vezes acontece, porque é tão comum a gente utilizar, certo? Então, vejam que ali, quando eu uso o pior, maior, enfim, eu estou ali provavelmente num grupo de pessoas mais simples, ou que eu tenho muita intimidade ao ponto de falar desse jeito. Certo? Mas mulher, olha, eu sei que é mulher. Quando eu estou na minha casa, às vezes com a minha mãe, eu brinco, mas mulher, pare com isso, mulher. Certo? Porque é um círculo. Eu ouvia minha avó falar muito assim, de mulher, então eu falava também mulher, porque é comum. Mas eu sei que o correto é o quê? Mulher. Mas eu estou ali num algo mais aconchegante, na intimidade da minha família, eu posso, com os amigos, enfim. Certo? A gente tem que saber, igual lá da roupa. Se não é para o rio, não vá com calçadinhos, né? Senão não vai conseguir entrar e mergulhar. Olha só, quem aqui já viu o exame e olhou, meu Deus, vou morrer, ai meu pai do céu, tá tudo isso. Quem já aconteceu? Olha só esse exame. Nós somos leigos, né? Então tem um exame, fez exame de sangue, aí tá ali. Meu Deus do céu, a minha hemácia está dizendo que está 5 milhões, ai meu Deus do céu, 5 milhões e 500, e agora vou morrer, qual o resultado? Por eu não ser uma especialista, de ler, não sou médica, então eu não sei. Eu pego aqui e vou dizer, menino, não sei não se está alterado, se não está, que bolinha essa vermelha, aí verde, aí amarela. Então, vocês conseguem perceber que dentro do exame tem aqui palavras que eu não sei, tem aqui uma referência, tá, mas eu tenho que estar quanto? Será que está bom? Será que não está? Será que eu preciso aumentar mais? Né? O que é VCM, o que é HCM? Então, vejo que tem ali siglas. Pelo fato de eu não ser médica, não ser uma técnica, enfim, alguém especialista em ler esse exame, fica difícil. Então, vocês conseguem perceber que é de acordo com os grupos? Qual grupo vai conseguir ler de forma adequada esse exame laboratorial? Uma enfermeira, um médico, um técnico, alguém da área da saúde, né? Por isso que é bom quando você pegar um exame, não ir logo abrindo, senão você pensa logo, ai, vou morrer, já chega lá assustada no médico, o médico chega lá, calma, isso aqui é só verme, né? Então tem que tomar cuidado. Então consegue perceber que os grupos influenciam na nossa comunicação, como a gente vai falar e agir? Muito bem, então isso é a variação, são as variações linguísticas. Muito bem, a nossa aula fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.